Fala, doutora Águia. Fala, meu querido Águia. Águia só anda com águia. É isso aí. Aves da mesma plumagem voam juntas. Exatamente. Águias não voam com pombos. Exatamente. Então vamos lá. Hoje é um assunto que é muito interessante para o pessoal do varejo, né? Eu acho que o pessoal fica muito curioso, porque eu acho que a grande sacada de quando a gente vai falar de gente, né? De regras, é a gente saber se está fazendo certo, se não está, se está agindo corretamente, se não está. Sair do automático de ficar fazendo de qualquer jeito, correndo risco, né? Exatamente. E o pior é que a E maioria nem sabe, nem sonha que está correndo risco. é isso aí. E eu vejo que tem algumas brechas, né, dentro da legislação que permitem você, por exemplo, né, não ter aquele funcionário, vamos dizer, full time, né, aquele cara com CLT, né, com todas aqueles tributos, com todos aqueles impostos embutidos ali, né, com toda a despesa que a gente sabe que não é baixa, e tem a opção de você ter um estagiário dentro da empresa, né, doutor? Só que o pessoal tem medo disso, né? E tem razão em ter medo, Como é viu? que funciona? Oi? Tem razão em ter medo. É, não é? É. Então, mas como é que faz para ter um estagiário? Que cuidados que ele tem que ter? E como que ele tem que preparar a empresa para ele receber o estagiário? Quantas horas que o estagiário pode trabalhar? Que tipo de trabalho o estagiário pode fazer dentro do supermercado? O estagiário pode trabalhar em açougue? O estagiário pode trabalhar na padaria? Que tipo de trabalho um estagiário pode fazer dentro do supermercado no dia a dia? Olha, eu vou te contar uma coisa que eu acredito que você não deve ter ouvido ainda por aí. Você sabia que a maior parte dessas empresas que intermediam estágio, de verdade, elas não orientam, elas não trazem qualquer tipo de informação do que seja de verdade um estágio? Normalmente ela seleciona, coloca o estagiário lá e já foi. Faz o contrato, faz aquele seguro, já foi. É bonito. Só que a formalidade que está ali escrita na lei de estágio, que é uma lei bastante amarradinha, ela é muito mais complexa do que isso. Você tem uma série de outras obrigações, até documentais, que a maior parte das pessoas não faz. Nos estágios de nível superior, é mais comum que se faça. O relatório de estágio, por exemplo. Pouquíssimos dos empresários eu encontrei que já tinham essa cultura de fazer o relatório de estágio. E sem ele, por exemplo, você invalida completamente aquele acordo. Ah, mas eu tinha um contrato assinado. Ah, mas era estágio de verdade. Ok, mas lá na lei de estágio está escrito textualmente que, olha, se você não cumprir todos os requisitos dessa lei aqui, automaticamente vira vínculo de emprego. E aí você paga tudo por cima. Toda a diferença, tudo que você tentou economizar, você paga e ainda paga com multas. Juros, correção monetária também, enfim. Então, é uma realidade que as pessoas pouco conhecem. E o grande X da questão é que o estagiário ele está ali para aprender. Ele não está ali para fazer a função sozinho. Então, você pensa assim, olha, estou precisando de mais um repositor. Está na moda chamar de operador de loja, né? Eu não gosto. Mas isso é outro assunto para outro dia. Estou precisando de mais uma pessoa lá nos embutidos. Estou precisando de uma pessoa lá no hortifruti. Ah, vou colocar um estagiário, porque eu também não estou com condição para pagar um cara inteiro. Só que você não pode tratar o estagiário da mesma maneira que você trata um funcionário normal. Ele não tem as mesmas obrigações. As obrigações que você cobraria de uma pessoa, de um trabalhador normal ali na sua empresa, você cobra do seu funcionário. O estagiário, espera-se o erro. E ele tem que ter um supervisor por trás dele. Ah, ele não tem ninguém supervisionando. Ah, eu não tenho nenhum repositor contratado. Todos são estagiários. Você tem um problema. Porque o estagiário precisa de supervisor. O estagiário não pode fazer tudo dentro do supermercado. É comum, né? A gente vê estagiário como caixa, a gente vê de tudo, né? Na prática da gente, você que lida com supermercados, é especialista, assim como eu sou especialista em supermercados, a gente só lida com eles e a gente sabe que o pessoal
tira a arte de tudo, coloca estagiário onde a gente nem imaginava. Eu vi um cara outro dia colocando o estagiário como forneiro. Você acredita nisso? Eu falei, não pode. Eu falei, por quê? Porque forneiro envolve uma atividade um pouco mais perigosa. Você não pode colocar o estagiário para fazer tudo. A lei fala que o estagiário não pode fazer atividades perigosas. O estagiário não pode trabalhar de domingo. O estagiário não faz hora extra. Qual que é a diferença do estagiário para o aprendiz? Porque tem empresa que tem cota de aprendiz, né? Qual que é a Primeiro que a diferença? cota de aprendiz, ela também é dada por lei. Você tem que ter uma cota de aprendiz a partir de um certo número. E a diferença básica é que o aprendiz, ele envolve todo um estudo. Você precisa levar ele para a escola, ensinar, tem todo um estudo. Você é um funcionário, você assina a carteira do jovem aprendiz. O estagiário não. O estagiário não tem vínculo empregatício, não tem vínculo de emprego. Você não assina a carteira do estagiário, apesar de você ter a obrigação de fazer o registro do contrato, ter a supervisão, fazer os relatórios de supervisão daquele estágio e submeter aquele contrato à assinatura da instituição de ensino. E outra coisa que é muito importante, você tem que garantir que aquele estagiário ele esteja frequentando o ambiente escolar. Ele não pode estar fora do ambiente escolar. Ele tem que estar cursando. Se no meio do estágio ele larga o colégio, a faculdade, seja lá o que for, ele tem que ser descontinuado. O estágio ele tem que acabar. E assim, o problema do estagiário é impressionante a quantidade de vezes que eu ouço essa mesma pergunta durante um curto espaço de tempo. Ah, doutora, o estagiário deixou vencer produto na prateleira. O que eu faço com ele? Eu falei, dá um abraço e diz que, olha, não é assim que faz. Ah, meu estagiário cometeu um erro gravíssimo, brigou. O que eu faço com ele? Eu posso punir? Não, você não pode punir. Eu posso... eu já vi o pessoal botar um idoso, né, aposentado como estagiário. Se ele estiver em aprendizagem, não tem problema nenhum. Legal. Eu tenho uma estagiária de 60 anos. Ah, que maneiro. Tá. Se o idoso estiver estudando, então ele pode atuar como um estagiário. Pode. E o ambiente escolar que você diz, qualquer tipo de curso que ele esteja fazendo? Curso de ensino médio, curso de ensino superior, curso profissionalizante. Os cursos, não é? Olha, entrei no inglês, vou estagiar. Não, não é isso. Cursos livres não se aplicam. São cursos efetivamente regulamentados, né? E Entendi. É muito comum essa lei. Sim. Tem quantidade de estagiário que eu posso ter na loja? Tem uma tabelinha lá bonitinha prevista na lei. A partir de 5 funcionários é que você pode ter um estagiário, você não pode sair contratando. Eu tive um cliente que, quando chegou aqui no escritório, falou: a gente sempre faz um estudo do perfil do cliente, até para saber qual o melhor tipo de serviço se enquadra a ele. E aí eu pergunto sempre, falei, quantos funcionários você tem? Aí ele tem um. Eu falei, quantos metros quadrados tem seu mercado? Ele, 180. Você tem uma pessoa trabalhando? Ele, não, doutor, é porque eu tenho... Aí eu nem me lembro, mas era um número muito alto. Eu tenho X estagiários. Eu falei, oi? E aí a gente acaba ajudando. Ele não imaginava, juro pra ti, ele não imaginava que ele não podia fazer daquela forma. A maior parte das pessoas não faz errado porque quer fazer errado, porque não sabe que está fazendo errado. A gente é acostumado a empreender, a gente aprende a empreender, eles são excelentes vendedores, excelentes compradores. Mas se eu sou professora de Direito do Trabalho, eu tenho dificuldade de fazer meus alunos, que já vêm andados, eu só dou aula de pós-graduação, eles chegam na pós-graduação sem saber certas coisas básicas, muitas vezes. Se a gente tem essa dificuldade, imagine a pessoa que nunca estudou Direito na vida. Sim. E financeiramente, vale a pena? Depende do que você queira. Eu já demovi muito da cabeça de empresários de ter estagiários, porque de verdade não expressava aquilo que ele fazia. Ele queria de verdade. Economiza, eu tenho estagiários. Mas não serve para tudo.
não serve para todo perfil de empresa. E, acima de tudo, não tenta mascarar. O juiz não é bobo. O juiz sabe, efetivamente, investigar se aquela relação, de verdade, ela estava tendo um cunho de aprendizagem ou se você estava tentando baratear a mão de obra. E quando o juiz descobre isso, ele condena. E a condenação é alta, é bastante alta. Pra você ter uma ideia, a última condenação, eu estou fazendo um acordo. Hoje eu fiz um acordo exatamente sobre estagiário. E eu fiz um acordo de R$11.000. Porque o cálculo, isso o estagiário com o advogado dele, ele já vem escoladinho. A mãe, o estagiário e o advogado. E já vinha com um cálculo de 22 mil. E o cálculo estava certo. No supermercado. Um supermercado pequeno. Esse supermercado tem mais ou menos 150 metros quadrados. Tem 2 check-outs. Aí. Quer economizar de um lado e outro. Né? Não dá, né? O barato sai caro. O baratinho sai caro. É. E aí as pessoas perguntam, como é que fica meu lucro? Onde é que está meu lucro? Pode estar aí. Pode. E porque agora eu até imagino que quanto mais as pessoas vão evoluindo com conhecimento, né? E mais as pessoas ingressam, né, na justiça, com tanto advogado também, né, ofertando conhecimento para as pessoas que não têm, né, capacidade intelectual ou cognitiva, de repente, para conhecimento jurídico, né, se aproveitando das situações, né, a tendência é até ter um aumento das ações trabalhistas com essas pessoas que tentam tirar proveito de algumas lacunas trabalhistas, né, não seguindo a regra. Posso contar um segredo? Você sabe quantos milhões de advogados ativos nós temos no país hoje? Hoje, no dia de hoje. 1.200.000 advogados ativos no Brasil. Eu brinco aqui no escritório, que se tu balançar uma árvore que tem aqui do lado, cai uma penca de advogados, então 50. Tem mercado de trabalho para todo mundo? Não. Então, de verdade, é como tu falou. Então, o pessoal pega muitas vezes coisas que nem sabe se tem direito, se não tem. Às vezes não sabe nem o que está fazendo. Porque com a quantidade de cursos de direito que tem por aí, nem todos efetivamente saem prontos, né? Saem bons. É preciso... E as coisas, assim, independente disso, as pessoas têm uma autorização meio ilusória de que depois da reforma trabalhista, as ações diminuíram. Elas diminuíram em número, mas elas aumentaram em muito a qualidade das ações. Estão se perdendo menos ações hoje em dia, porque os advogados que estão aventurando, justamente pela peneira que foi feita aí com a possibilidade do advogado também sobrar na situação, da parte sobrar na situação, se ela mentir, os advogados estão mais cautelosos para pedir, então as ações têm uma qualidade melhor. Isso faz com que o empresário tenha que se profissionalizar, ele tenha que parar de fazer certos ajustes, porque a coisa está realmente mais complicada. O valor das ações subiu. Agora não é mais, não é tão simples, né? Vou fazer um acordinho de R$1.000, R$500, não sai mais assim, né? Pode sair. Eu costumo dizer que tudo vai muito da sorte, mas eu não gosto de contar com a sorte, eu gosto de fazer a minha sorte. Então, eu prefiro ficar tranquila, fazer o dever de casa. Então, o estagiário, o ideal é que antes de você criar a vaga do estagiário, que você entenda direitinho quais são as regras e se o seu supermercado está enquadrado nas regras para você poder ter um estagiário dentro da loja. Exatamente. O ideal é que, de verdade, o empresário avalie qual é a necessidade efetiva dele, porque existem outras figuras, existem outros tipos de contrato que o empresário pode usar e que são baratos, são mais baratos. A maioria não conhece, ou se conhece, se já ouviu falar, não se atenta da possibilidade de você contratar um funcionário com um período reduzido e pagar um salário reduzido. Se você contrata um funcionário para meio período, você paga meio salário, meio piso. Então, você pode fazer isso. Sinceramente, na maior parte dos casos, é muito melhor do que um estagiário. Tá. Você está falando de part-time, né? O cara... Não, eu digo um contrato a tempo parcial. O nome desse contrato é contrato a tempo parcial. A gente tem hoje o contrato intermitente. Ao invés de você ter um folguista, como o pessoal acha que tem diarista.
Não existe diarista. Ah, vou pagar uma diária para o cara ir lá fazer. Não, não existe isso. Você está fazendo isso, você está correndo um sério risco desse cara trabalhar um dia e te reclamar na justiça. Isso já aconteceu aqui, viu? Não estou falando sem ver, não. Já vi um cara tomar uma condenação de 5 vezes o valor de uma remuneração por causa de 2 dias de trabalho. Ah, maneiro. Eu acho que no próximo encontro a gente poderia até falar disso, né? Vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos. A gente podia falar sobre essas modalidades que o cara pode usar, né? Até contratos temporários, né? O próprio a jornada intermitente, a jornada reduzida. Eu acho que a gente podia falar disso e eu vou abrir para o pessoal que tiver dúvida lá no Facebook perguntar. E semana que vem, né? De novo, a gente, na próxima terça-feira, né, a gente lança a ideia de outras situações que você pode ter, que não seja só o estagiário, para você também ter uma forma, de repente, de contratar, né, doutor? Porque, por exemplo, supermercado, de segunda a quarta-feira, o movimento é muito pequeno. Exato. Às vezes eu preciso de alguém que você sabe, né? Eu posso, de repente, fazer um contrato temporário de trabalho, né? Eu acho que, de repente, isso é uma sacada, né? O que você acha? E aí eu vou te dar outra pegadinha. Você sabia que tem uma pegadinha gigantesca num contrato temporário? Que as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas não sabem. Você sabia que contrato de trabalho temporário precisa de um intermediário? Olha aí, ó. Vamos explicar isso melhor na próxima terça? Vamos, combinado. Então, na próxima terça, se você está assistindo a gente aí, se liga, tá? E toda terça a gente quer deixar você municiado para você errar menos e acertar mais e não correr risco de repente, ser acionado aí e, de repente, ter uma surpresa desagradável quando estiver lá na frente do juiz, né, doutor? Com certeza. Um abraço, obrigado pelo papo, que é sempre muito proveitoso. Tamo junto.